Olá, o Sala de Aula de hoje ele é especial porque eu converso com a Maria Helena Guimarães, que é secretária executiva do Ministério da Educação, e também com a Maria Inês Fini, que é a presidente do INEP. Muito obrigado por me receber aqui na FEAC. Esse programa está sendo gravado na FEAC. Muito obrigado por me receber. Obrigada pelo convite. Eu começo, Maria Helena, falando com você. Algumas das medidas adotadas recentemente pelo Ministério da Educação, elas foram motivo de polêmica. Como que você vê essa polêmica? Você se refere à reforma do ensino médio? Principalmente ela. Tá. Olha, a polêmica, ela é sempre bem-vinda, né? Porque todas as medidas de política pública, especialmente quando nós estamos falando de mudar um sistema, a organização do ensino médio, isso causa um certo medo, o medo da mudança, o medo da novidade. No entanto, a reforma do ensino médio, ela é um assunto muito antigo, que está na pauta do Congresso Nacional desde 2013, na pauta das Secretarias Estaduais de Educação. Muitos seminários foram feitos, o próprio Ministério da Educação já tinha deliberado a respeito de uma série de diretrizes curriculares com reforma do ensino médio. Então, agora o que nós estamos, na verdade, é completando a reforma do ensino médio, que está em debate há pelo menos 10 anos no Brasil. E o ensino médio precisa mudar. O ensino médio do Brasil vai mal. Nós temos hoje 1.700.000 alunos fora da escola que não estudam nem trabalham. Só 60% dos jovens de 15 a 17 anos frequentam o ensino médio, mas o pior é que os resultados são muito insuficientes, muito tristes. Os alunos estão concluindo o ensino médio, aprendendo muito pouco, e o que, na verdade, os deixa fragilizados para o enfrentamento do mercado de trabalho, da universidade, do processo de aperfeiçoamento profissional. Então, era uma questão que vinha sendo debatida, não é como foi falado na mídia, que foi uma coisa sem consulta, feita de uma hora para outra. Olha, o debate começa, na verdade, com a LDB em 1996. Tá? A LDB já propunha a flexibilização do sistema, a diversificação do sistema, mas na prática isso não aconteceu, né? Posteriormente, houve uma proposta de mudança em 2005 pelo próprio Ministério da Educação, o programa Ensino Médio Inovador, depois novas diretrizes curriculares do ensino médio, um projeto de lei do Congresso Nacional do deputado Reginaldo Lopes, que é um deputado do PT, de Minas Gerais, propondo uma mudança na mesma linha dessa que acabou se concretizando, e finalmente os secretários estaduais de educação fizeram vários seminários, um ciclo de debate sobre mudanças no ensino médio. Quando nós chegamos no MEC em maio de 2016, um dos assuntos que estava ali para ser resolvido era a reforma do ensino médio, e o ministro demonstrou logo de cara um grande interesse pela reforma do ensino médio, e nós levamos à frente. Chamamos os secretários estaduais de educação para conversar. Hoje, 90% do ensino médio brasileiro é oferecido pelas secretarias estaduais de educação. Chamamos representantes do setor privado, de universidades, de instituições acadêmicas, até que em setembro o Ministério encaminhou ao Congresso Nacional a medida provisória de reforma do ensino médio, que, na verdade, tinha colocado no papel aquilo que estava em discussão há muitos anos, né? A partir da discussão no Congresso Nacional e da inclusão, inclusive de emendas à medida provisória, nós acabamos evoluindo para um projeto de lei que foi aprovado em fevereiro deste ano, e pela, aprovação do projeto de lei, promulgação pelo presidente da República, pelo presidente Michel Temer, em fevereiro deste ano. Então, nós temos um novo regramento institucional para o ensino médio brasileiro com a reforma. Eu gostaria de perguntar para as duas, mas principalmente para a Maria Inês Fini, porque ela é a presidente do INEP, o instituto que faz as avaliações. Você acredita que as escolas, os estados e municípios estão preparados para essa mudança? Eu acho que deverão estar. Veja, essa nova arquitetura do ensino médio, ela vai impor uma reflexão e uma reorganização curricular, né? Eu acho que o novo ensino médio ele vem atender
há um anseio dos jovens e ele está perfeitamente possível de ser implantado. É lógico que exige um esforço dos gestores, dos professores, numa arquitetura de reorganização no interior de cada escola. Mas é perfeitamente possível adequar as condições de oferta que nós temos hoje com o mesmo corpo docente existente para reorganizar essas trajetórias em torno dessa nova arquitetura. Eu acredito sim que as escolas brasileiras têm todas as oportunidades e as condições de implantar a reforma. Tem uma previsão para o currículo ficar pronto? Então, a base curricular do ensino médio será encaminhada ao Conselho Nacional em dezembro deste ano. Depois, o Conselho fará uma série de debates, análises, etc., audiências públicas. Provavelmente, o Conselho aprovará a nova base do ensino médio até meados do próximo ano. Esperamos que até o final de 2018 nós tenhamos a base do ensino médio já aprovada. Depois da aprovação da base, os sistemas de ensino terão um ano para adaptar os seus currículos à nova base, preparar os materiais didáticos de apoio e completar a formação de professores, a formação continuada em serviço. A reforma deverá, então, começar a ser implementada a partir de 2020 e 2021. Então, tem um longo caminho pela frente. Nós estamos começando o processo da reforma. Uma questão também que foi levantada é sobre o aumento da carga horária do aluno em sala de aula na escola. Não corre o risco de aumentar a evasão escolar, principalmente das famílias de baixa renda, em que esse aluno precisa complementar a renda? Veja, hoje o ensino médio brasileiro obriga a uma jornada de 4 horas diárias. 6 estados brasileiros já têm a jornada de 5 horas diárias, 1.000 horas por ano, 3.000 horas de ensino médio. É o caso de São Paulo, por exemplo. São Paulo já implantou o regime de 3.000 horas, 1.000 horas por ano. Então, para os alunos do estado de São Paulo e de outros estados que já adotaram a mesma medida, não tem nenhuma novidade, já está resolvido. Os demais estados deverão ampliar de 4 para 5 horas diárias até 2021. Eu lembro que o Brasil é o único país do mundo a ter uma jornada tão curta, tão pequena para o ensino médio, né? Os países todos da Unesco, eles implantam, eles desenvolvem uma jornada no mínimo de 6 horas por dia. Nós estamos falando de 5. A jornada de 7 horas diárias, ela não é obrigatória para todas, que é a jornada de tempo integral. Eu acho que é isso que você está se referindo. Sim, é isso que gerou a maior polêmica. Mas a jornada de tempo integral, de acordo com o Plano Nacional de Educação, ela deverá abranger até 2024 pelo menos 25% do total da matrícula. Então, o nosso objetivo com a proposta de escola tempo integral de ensino médio é atingir até 2024 25% da matrícula. Vamos ver se conseguimos, uma vez que hoje apenas 8% do total de alunos está em regime de tempo integral. Mas isso não significa aumentar a evasão, né? Porque o estado de São Paulo já tem a jornada de 5 horas e o que vai predominar é a jornada de 5 horas. Tá, joia, então. A gente volta daqui a pouco com Sala de Aula, que hoje é especial, e conversa com a secretária executiva do Ministério da Educação e com a presidente do INEP. Estamos de volta com o Sala de Aula. Eu já volto conversando com a Maria Inês Fini sobre as mudanças do Enem. Essas mudanças, elas eram necessárias? As mudanças para o Enem 2017 eram necessárias, sim. Houve uma necessidade de um aprimoramento em função da estrutura que havia de aplicação do exame. Do ponto de vista da prova, o exame continua absolutamente idêntico ao do ano passado. Em relação à aplicação, havia uma inquietação muito grande. Em primeiro lugar, com relação aos sabatistas. Nós tínhamos o exame no sábado, os sabatistas entravam no mesmo horário que os demais e ficavam confinados numa sala até o pôr do sol e só depois então é que realizavam a prova, terminando inclusive muito tarde, com prejuízo certo para o desempenho deles. Então nós mudamos o exame para aplicá-lo em 2 domingos.
E também trouxemos a redação para o primeiro dia, combinando com a área de ciências humanas. Isso é mais harmonioso e aumenta a chance dos candidatos mostrarem tudo aquilo que sabem, né? Então essa foi uma mudança muito importante. A outra, e essa mudança ela foi posterior a uma consulta pública que nós fizemos por orientação do ministro. Ouvimos mais de 600 mil pessoas que opinaram acerca dessa divisão do exame em 2 domingos. Então, ele vai acontecer nesse ano já em 2 domingos. A outra novidade do Enem 2017 é que nós conseguimos, finalmente, cumprir uma determinação judicial e aplicarmos também a prova em vídeo Libras, que havia uma determinação de muito tempo, e nós conseguimos montar uma sala especial para elaboração dessa prova e atender a comunidade de surdos. Também oferecemos a prova em vídeo Libras. A outra novidade que amplia um pouco os mecanismos de segurança é que todas as provas serão identificadas. Nós teremos, então, todas as páginas da prova terão o código de barras, e tanto a prova, o caderno de questões, como a folha de respostas virão já com o nome do aluno. Isso pode corrigir a questão dos vazamentos, que também foi uma coisa muito falada? Nós esperamos que sim, não é? E que isso aumenta também a impossibilidade dessas notícias falsas, né? Desses boatos absurdos que causam inquietação nos jovens, de que as provas vazaram, de que alguém tem o tema da redação e etc. Ampliamos também, com apoio da Polícia Federal, os mecanismos de controle nos dias de prova. Além dos detectores de metal, nós temos um detetor agora de sinais sonoros. Esse ano vai ser aplicado um mecanismo de segurança que foi doado para o Ministério da Educação de maneira experimental, que vai ser usado em locais mais vulneráveis, indicados pela Polícia Federal, e que vão detectar também sinais sonoros, porque, como você sabe, há todo um aprimoramento aí dos fraudadores, né, que descobrem mecanismos mais aprimorados para fraudar, e a Polícia Federal nos orientou e nós conseguimos, então, a adesão desse fabricante para usarmos esse mecanismo também para captar as ondas sonoras em alguns lugares mais vulneráveis do exame. Eu lembro que eu entrevistei a senhora em 2014 sobre a questão do Enem, da prova atual, que ela tinha sofrido uma mudança. Isso. Em relação à primeira prova que a senhora foi quem formulou, quem ajudou a criar. Essa prova de hoje, ela chega perto do ideal esperado por vocês lá no início? Não. A prova original, ela era muito mais estruturada a partir do ensino médio. Ela era uma avaliação individual, estruturada a partir das diretrizes que organizavam o ensino médio de 98. A partir de 2009, o então ministro Fernando Haddad fez um acordo com as universidades federais e o Enem passou a ser o vestibular nacional e determinado pelas universidades. Então ele passa a olhar para o futuro e não mais para o passado. Agora, com o advento da Base Curricular Nacional, ele vai passar a fazer as duas funções: servir de vestibular nacional, mas também com o olhar e a referência na Base Curricular Nacional, que vai ser implantada e aprovada pela sociedade brasileira. Qual o impacto direto que tem da não divulgação por escola dos resultados? Olha, basicamente vai ser fabricada uma justiça e uma adequação, porque o Enem não é uma avaliação, ele é um exame. E, portanto, ele não serve para avaliar a escola. O uso indevido do resultado causou inúmeros constrangimentos para muitas escolas, não é? Ao ser uma avaliação do indivíduo e usar a avaliação de 10 indivíduos apenas para emitir um boletim para a escola, ele causou inúmeras distorções. Quem avalia a escola é o SAEB. O SAEB, além de avaliar uma grande extensão de conteúdos dos alunos, ele avalia também a formação do professor, a estrutura física da escola, o perfil do diretor, e consegue emitir boletins muito mais qualificados acerca da escola do que propriamente o Enem, que a cada ano muda o perfil do participante. Ele é voluntário, completamente diferente, não é adequado para avaliar escolas, ele foi feito para avaliar indivíduos. O poder do Enem no acesso às universidades, acho que daí a Maria Helena pode responder, ele deve aumentar? Porque hoje a gente já tem ProUni, FIES, outras avaliações que utilizam o Enem, universidades que já utilizam o Enem como acesso. Ele deve aumentar com essas mudanças? Eu acredito que ele vai continuar sendo igualmente importante. O Enem, ele tornou-se o principal mecanismo de acesso ao ensino superior brasileiro, público e privado, vai continuar sendo assim, mesmo com as mudanças
de reforma do ensino médio, mesmo com a nova Base Nacional Comum Curricular, né? Eu acredito, como disse a professora Maria Inês, o Enem como vestibular nacional, como critério de acesso ao ensino superior, ele continua, vai continuar. O que muda, e aí no caso uma mudança eu diria no sentido para melhorar o Enem, para melhorar o tipo de perfil de aluno que nós esperamos, né, que seja formado, a Base Nacional Comum ela contribuirá para formar um aluno mais preparado, que desenvolva as competências gerais que a base define, né? Então, nesse sentido, o próximo Enem, após a aprovação da base, ele deverá avaliar aquilo que a base define e não ser uma prova, um exame nacional que tem como foco a avaliação de conteúdos definidos pelas universidades e não pelo ensino médio. Então, um complementa o outro, a base complementa os exames e assim por diante, é isso? Exatamente. Tá, jóia, então. A gente volta daqui a pouco. O Sala de Aula de hoje é especial, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Sala de Aula. Bom, a gente vinha conversando, falando da relação Enem e Base Nacional Comum Curricular. Eu queria que a senhora falasse para quem está nos assistindo o que é a base, qual a diferença da Base Nacional Comum Curricular para o currículo das escolas. A base é uma referência nacional que estabelece os conhecimentos, as aprendizagens essenciais que todo aluno brasileiro, que todo estudante deverá aprender e as competências gerais que os alunos deverão desenvolver ao longo da sua escolaridade. O currículo, ele a partir da base, ele vai definir como a escola vai trabalhar aqueles conteúdos e como aquilo que estiver previsto na base será contextualizado nas redes de ensino, nas escolas, nos estados, nos municípios, etc, né? Então, a diferença é que a base ela é uma referência obrigatória. O currículo, ele é a contextualização das competências e habilidades que a base prevê, mas ele é curricular, ele vai dentro do projeto político-pedagógico das escolas. O currículo, então, irá contextualizar, definir que tipo de abordagem pedagógica os professores irão usar, como as escolas trabalharão aqueles conteúdos, né? Então, existe uma clara diferença, tanto é que o currículo do Estado de São Paulo, por exemplo, será diferente do currículo do Estado do Acre, né? Mas a base que referencia os dois currículos é a mesma. E quais os prazos para a base? Então, os prazos, primeiro, a base deverá ser aprovada no final desse ano, posteriormente homologada pelo ministro, e em seguida os estados e municípios eles terão um ano para fazer as adequações dos seus currículos à nova base, porque o conhecimento não se inventa, ninguém vai inventar uma nova matemática, uma nova língua portuguesa, apenas há uma organização diferente, né? Isso vai ocupar 2018 inteiro, praticamente. Isso vai ocupar 2018 inteiro, então preparação, inclusive formação de professores e tudo mais, para começar a ser implementado a partir de 2019, no caso da educação infantil e do ensino fundamental. Já o ensino médio, ele deverá começar a ser implantado só a partir de 2020, porque a base só será discutida e analisada no próximo ano. Maria Inês, ano passado, numa entrevista para a Veja, a senhora disse que atualmente o aluno ele está aprendendo pouco e se perdendo no meio do caminho. Com essas mudanças, há uma expectativa de se reverter esse quadro e em quanto tempo? Olha, seguramente eu acredito que com a referência nacional da base curricular, nós teremos uma possibilidade de tornar mais claro para o professor e para as escolas quais são os direitos que os alunos brasileiros têm de aprender na idade certa. Eu acho que o Brasil cultivou por muito tempo a cultura da repetência. Nós tivemos uma crença que é falsa, que o aluno repetindo de ano e aprendendo do mesmo jeito aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele foi ensinado, e ele não aprendeu o que ele aprenderia, e o que não ocorreu, né? Eu acredito que, deixando claro, ano a ano, aquilo que ele vai aprender,
nós daremos uma chance para o aluno e para a escola brasileira. Então, eu deposito na Base Nacional Curricular muitas esperanças e grandes expectativas que a gente tenha um novo ordenamento para o trabalho pedagógico e para a gestão da aprendizagem na sala de aula. Eu acho que os alunos brasileiros são capazes de muito mais, desde que a gente tenha um planejamento muito correto de intervenção nesse desenvolvimento para favorecer essas aprendizagens. Eu acho que a Base Nacional Curricular vai ajudar a formação dos professores e também esta gestão específica das aprendizagens. Então, eu acredito que teremos aí um horizonte de muitas possibilidades, muito positivo, para fazermos essa arrancada que tanto o Brasil precisa. Essa questão da formação dos professores foi muito debatida por vocês aqui na 8ª Semana de Educação da FEAC. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, o MEC lançará no final desse mês uma política nacional de formação de professores. Só lembrando que esse programa a gente está gravando ele em setembro, no final de setembro já vai ser lançado, é isso? Não, ele vai ser lançado no final de outubro. Outubro, tá já. No final de outubro, o Ministério da Educação lançará uma política nacional de formação de professores. Essa política incluirá ações tanto de formação inicial como de formação continuada, tendo como principal objetivo apoiar a implementação da Base Nacional Comum Curricular em todo o país. Nesse sentido, o Ministério da Educação pretende, na política, incluir ações de formação continuada de apoio aos estados e municípios, ações desenvolvidas pelo próprio Ministério da Educação, lançamento de plataformas digitais com conteúdos de apoio à Base Nacional Comum Curricular. Ao lado disso, propostas de formação inicial que aperfeiçoem e, de uma certa forma, complementem as diretrizes de formação curricular que estão em vigor, né? Há, inclusive, uma ideia que será discutida com o Conselho Nacional de Educação de nós apresentarmos uma proposta de Base Nacional de Formação de Professores para as licenciaturas e para as pedagogias, uma vez que hoje as instituições formadoras elas seguem currículos não só muito diferenciados, mas principalmente currículos que não valorizam a prática didática, a relação teoria e prática, o trabalho do professor em sala de aula e que, na verdade, quase que ignoram o que existe de conhecimento acumulado a respeito de pesquisas aplicadas à didática, né? Quer dizer, há uma falha na formação de professores hoje no Brasil, valorizando muito mais a história, a filosofia, a sociologia, as grandes teorias e muito pouco aquilo que o professor precisa saber para poder realmente desenvolver o seu papel como professor mediador da aprendizagem. Maria Inês, a gente falou muito sobre a avaliação dos alunos e a avaliação do professor, como é que fica? Olha, eu acho que é muito difícil, esse é um tema bastante difícil, mas eu queria complementar essa ideia da Maria Helena, que o mais frágil, né, dos argumentos na formação do professor é que ele não aprende aquilo que ele tem que ensinar. Né? Parece um princípio de bom senso, né? Que ele deveria aprender aquilo que ele tem que ensinar. E nós ficamos em grandes reflexões extremamente valiosas, mas aquilo que seria muito simples, não é? E também da maneira como ele deveria ensinar. Agora, é muito difícil falar em avaliação de professores, né? Nós temos um programa de avaliação do ensino superior, inclusive esse ano nós aplicaremos o ENAD. Ele não avalia especialmente os alunos, mas ele avalia o curso, né? E há toda uma discussão aí nacional dos mantenedores e dos gestores do curso superior que gostariam, inclusive, que a avaliação que o ENAD faz, que é a Avaliação Nacional de Curso, constasse, inclusive, do diploma do aluno, né? Essa é uma discussão muito polêmica, que ainda está em curso, né? E tem que ser bastante analisada, mas é a avaliação dos cursos de graduação, o ENAD, que é esse que nós fazemos, inclusive este ano, dos cursos de licenciatura e pedagogia. O INEP é que faz essa avaliação. Tem um ponto na Política Nacional de Formação de Professores que é interessante, que nós estamos apresentando uma proposta que é livre, por adesão, de certificação de professores, né? Mas essa certificação, ela aparece apenas como uma proposta, como uma sugestão, sem nenhuma obrigatoriedade, portanto, não é avaliação de professores,
mas uma sugestão, uma forte recomendação para que as instituições formadoras e os sistemas de ensino desenvolvam sistemas de certificação dos professores que, inclusive, ajude-os à promoção na carreira, valorizar o seu trabalho na carreira de professor. A gente já está encerrando. Tem alguma coisa para falar sobre tudo que a gente comentou aqui no programa? Eu acho que a avaliação, nesses 20 anos de avaliação da educação básica e superior que nós temos já bem estruturadas no Brasil, eu acredito que gostaria de acrescentar que a avaliação sempre esteve a serviço de um currículo e que nós temos agora na educação básica muita clareza daquilo que a gente tem que ensinar para as crianças e jovens brasileiros, com justiça e equidade para todos. Então, eu acredito que estamos inaugurando um novo período na avaliação da educação básica. Tá, joia. Maria Helena? Eu também acredito que a Base Nacional Comum Curricular, ela será um marco, uma referência importante para melhorar e mudar o cenário educacional do país, né? Com a base nós teremos, primeiro, oportunidades mais iguais para todos os sistemas públicos e privados de ensino, teremos maior equidade no sistema, sobretudo porque a base, ela explicita a progressão dos aprendizados ao longo do ensino fundamental e também na educação infantil, como isso deve ocorrer. Com isso, as escolas elas saberão como trabalhar com os alunos e saberão também o que o aluno deveria aprender em cada ano, né? E com isso nós com certeza teremos uma possibilidade melhor para que a educação brasileira se torne mais equânime e com mais qualidade. Tá, já então. Muito obrigado às duas pela entrevista. Obrigada a você. E o Sala de Aula fica por aqui. Ele foi gravado especialmente durante a 8ª Semana da Educação de Campinas, aqui na FEAC. A gente se vê numa próxima.